Algumas crianças têm a sua infância roubada e precisam assumir responsabilidades de adultos. E a gente vê isso no filme Matilda, só que a gente acaba nem percebendo. Então hoje a gente vai ver esse filme de uma forma que a gente nunca viu. E aí, pessoal, provavelmente vocês já assistiram o filme Matilda. Ele é cheio de fantasia, de humor, parece ser um filme leve, divertido e as crianças gostam muito. Só que por trás desse filme existe uma situação muito grave que acontece em muitos lares. E depois muita gente leva essa marca pela vida adulta sem mesmo nem perceber. E hoje eu vim mostrar para você esse outro lado do filme, o lado em que existem crianças que precisam sobreviver dentro da sua própria casa, infelizmente. E ao longo do tempo isso vai transformar a forma com que ela vai enxergar as pessoas e a forma com que ela vai enxergar o mundo. O filme Matilda traz pra gente a seguinte situação: infância roubada e responsabilidades de adulto antes da hora. Eu sei que muita gente acha que infância roubada é só quando existe violência explícita, mas não é bem assim. Infância roubada também é quando a criança precisa ser adulta, porque ninguém está lá para ocupar esse lugar. No caso de Matilda, ela cozinha, cuida de si mesma, gerencia conflitos e resolve problemas. É uma criança que não tem espaço para ser criança. E isso na vida real acaba virando um padrão. A criança cresce achando que tem que dar conta de tudo. Ela vira um adulto que acha que tem que dar conta de tudo. A segunda coisa que eu pude perceber no filme da Matilda é quando a criança vira a parte racional da casa. Então pensa, uma criança ser a única pessoa que pensa. Isso parece bem claro no filme. Matilda é a única criança que pensa, é a única pessoa racional da casa em um mundo tão caótico. Ela pensa por ela, pensa pelos adultos e resolve problemas básicos que deveriam ser resolvidos pelos seus pais. E na vida adulta, essa criança passa a virar aquela pessoa sensata da casa. E ela se sente aquela pessoa que tem que resolver tudo, porque se ela não resolver, ninguém resolve. O terceiro ponto é: quando pedir ajuda não resolve, então a criança acaba entendendo que tem que fazer as coisas sozinhas. Infelizmente, em muitos lares brasileiros, a criança percebe que pedir ajuda não vai levar ela a nada, então ela tem que fazer as coisas por si. Ou a resposta é negligente, ou essa resposta vem em forma de crítica, ou às vezes deboche e até punição. E com o tempo, essa criança ela descobre que é muito mais seguro ela fazer as coisas sozinha. É melhor ela não chamar os pais. Então ela resolve tudo sozinha. E em Matilda isso aparece pra gente o tempo todo. Se ela pede ajuda, ela é ridicularizada. Se ela mostra algo que aprendeu, ela é ignorada. Ela demonstra uma necessidade emocional básica e tem o desdém. Então Matilda acaba criando uma regra: se eu não posso contar com ninguém, eu tenho que resolver tudo sozinha. E na vida real, isso acaba virando o quê? O adulto ele se torna uma pessoa super independente. Aquela pessoa que não consegue confiar em ninguém, aquela pessoa que não consegue depender de ninguém. E ela acaba aprendendo que confiar em alguém é algo perigoso. Então aquelas pessoas que têm dificuldade a longo prazo de relacionamento, dificuldades de ter amigos, porque ela não consegue entender que ela pode confiar em alguém. Ou seja, ela aprendeu a vida toda que confiar é perigoso. O ponto 4 é: sabe aquele famoso se vira sozinho? Qual é o impacto disso na vida adulta? E no filme Matilda, ela aprende muito cedo que se ela não fizer por ela, ninguém vai fazer. Ela pega livro sozinha, ela cozinha, ela faz as coisas por ela, resolve problemas, se vira na escola. Ela vira, como eu já disse, a parte racional da casa, porque não existe adulto para ocupar esse lugar. Então, na vida adulta, além do adulto aprender que se ele confiar em alguém pode ser perigoso, ele também cria uma coisa que ele pedindo ajuda para alguém, ele pode estar incomodando, ele pode estar criando conflito. E isso pode trazer muitos problemas para essa pessoa.
Na maioria das vezes, ele assume toda a responsabilidade da casa, acaba ficando esgotado, acaba ficando reprimido, ele acaba se sentindo culpado quando não consegue algo. E quando ele não consegue dar conta de tudo isso, ele desmorona. Ele também desenvolve dificuldades em confiar, dificuldades em relaxar. Ele está sempre alerta, pensando, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo, se eu não fizer isso, se torna uma pessoa estressada, esgotada, reprimida. E em Matilda, isso vem à tona a todo momento. Quando ela tá com um problema, quando ela tem um conflito, ela não leva isso para casa, porque ela sabe que ela não consegue contar com os pais. Então ela resolve aquilo sozinha, reprime, guarda para ela. E você pode estar achando que a Matilda é uma criança super forte pela idade que ela tem e fazer tudo aquilo sozinha. Sim, é o que parece, mas na vida adulta isso se transforma em exaustão, isso se transforma em esgotamento mental, isso se transforma numa pessoa estressada, numa pessoa cansada, numa pessoa que não confia em ninguém, uma pessoa que passa a não acreditar mais no ser humano, ela não acredita mais no próximo. E aí, pessoal, tá gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa as notificações para você falar para o YouTube que o meu vídeo é bom, que você gostou, que você gosta desse tipo de conteúdo. Então não deixa de dar o like, é rapidinho, tá? O ponto 5. O papel transformador de uma única figura segura. Então no filme Matilda, a Miss Honey, que é a professora dela, se mostra a única pessoa confiável e a única pessoa emocionalmente estável para mudar tudo na vida de Matilda. E ela oferece a Matilda aquilo que deveria existir desde o início no lar dela. Cuidado, validação, segurança, amor, afeto, tudo isso uma criança precisa durante a sua infância. E isso às vezes é tão raro na vida de uma pessoa que quando o adulto encontra isso, ele não sabe nem como lidar, ele não sabe nem o que fazer, porque ele nunca recebeu isso na sua vida. O 6º ponto é os poderes que a Matilda tem. Como que a gente pode ver isso? No filme, tudo parece magia. Parece que Matilda tem aqueles poderes e deixa o filme mais leve, mais engraçado e mais fácil de assistir. Talvez seja por isso que a gente não perceba toda essa questão que eu venho trazendo neste vídeo agora. Mas na vida real, essa situação realmente é muito séria e faz com que o adulto enfrente problemas lá na frente. É claro que Matilda ela é extremamente inteligente sim para a sua idade. Ela tem habilidades de leitura, ela tem habilidades de compreensão, de foco, de cálculo. É impressionante. Mas a parte emocional dela é escassa. É como se a história mostrasse para mim, olha como a Matilda é uma criança incrível. Mas por trás de tudo isso, a gente pergunta, por que ela precisou ter tantas habilidades? Por que ela precisou desenvolver isso? Será que não foi pela necessidade dela? O 7º ponto que eu trago é autonomia saudável versus autonomia defensiva. Em Matilda é muito claro que a autonomia dela não nasce da liberdade, a autonomia dela nasce da necessidade. Ela se vira sozinha porque ninguém cuida dela naquela casa. Aprende a resolver todos os problemas sozinha, até os que não são dela. Na vida real, isso acontece quando a criança entende muito cedo que pedir ajuda não funciona. Se ela demonstra vulnerabilidade, isso gera punição. Ou ela aprende que os adultos não são confiáveis. Então ela acaba desenvolvendo uma autonomia defensiva. Ela faz tudo sozinha, ela faz coisas que a mãe e o pai teriam que fazer, ela resolve problemas que seriam da alçada dos seus pais. Mas o problema é quando a vida adulta chega. Aí essa conta fica muito cara. É aquele adulto que faz tudo sozinho, resolve tudo, aguenta tudo, não demonstra dor, não demonstra sentimento. Ele tenta ser uma rocha, mas por dentro ele vive sempre em alerta, vive sempre cansado, vive sempre desmotivado, sempre com medo de dar trabalho para alguém e sempre exausto emocionalmente. E aí, pessoal, quando a gente ajunta tudo isso, quando a gente liga os pontos, a infância roubada
roubada, a responsabilidade precoce, o se vira sozinho, a falta de acolhimento, as habilidades criadas a partir da necessidade. Aí fica muito claro que Matilda não é só um filme sobre uma criança inteligente. É a história de muita gente que se criou assim, resolvendo tudo sozinha, sem o apoio dos pais, resolvendo tudo por necessidade, mas sofrendo sozinha também. E o mais doloroso é que quando essa criança vira adulta, ela se torna um adulto que pensa que pedir ajuda é sinônimo de fraqueza e continua acreditando que tem que dar conta de tudo e continua, infelizmente, aceitando migalhas emocionais porque nunca recebeu nada além disso e vira aquela pessoa que sabe resolver 1000 problemas de pessoas diferentes, mas não consegue resolver o seu conflito interno, o seu conflito emocional. Até que no filme Matilda, ela acaba encontrando um final feliz porque ela tem a Miss Honey que acaba levando ela para sua casa, mas muita gente não encontra ninguém. E é por isso que reconhecer essa ferida é tão importante, reconhecer essa situação, porque a gente começa a dar passos maiores quando a gente entende que ter essa autonomia na infância não é o que vai nos salvar na vida adulta, pelo contrário, só vai criar problemas. E às vezes a gente só consegue entender essa situação na terapia, só o psicólogo consegue mostrar isso pra gente. E aí, me conta, você tinha percebido essas questões quando você assistiu o filme Matilda? Bom, pessoal, esse foi o meu recado hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu achei bem legal de fazer, porque Matilda é um filme bem conhecido, né? É um filme, como eu disse, que parece ser um filme de fantasia, de magia, um filme divertido. Sim, tem esse lado, mas se a gente analisar bem, tem essa outra questão também. Então eu vou pedir para vocês deixarem o like, se inscrever no canal, ativa o sininho, porque aí você recebe todos os vídeos novos. E manda para aquelas pessoas que vocês acham que vão gostar de ver esse vídeo. Até a próxima semana, pessoal!